Fala galera, tudo bem? Beleza? Eu sou o professor Elton e hoje vamos finalizar o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. É o PET final, é o último, né? É o nosso PET avaliativo, que tem como unidade temática números, álgebra, geometria, grandezas e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Questão 1. As dízimas periódicas podem ser transformadas em frações e isso pode ser útil, por exemplo, no momento de efetuar a divisão de uma conta entre pessoas. Observe a situação abaixo. 3 amigos foram à pizzaria e pediram uma pizza de 12 fatias. Juca comeu 0,3333 da pizza, Joaquina comeu 0,1666 e a Gel comeu 0,41666. Logo podemos dizer que Juca, Joaquina e Agel comeram respectivamente, então, que parte da pizza? Então nós vamos trabalhar aqui com fração geratriz, ou seja, eu quero saber a fração que gerou essa dízima periódica. Qual a outra fração que gerou esse decimal infinito e que gerou também esse decimal infinito ou essa dízima periódica? Vamos relembrar? Então, olha só, eu tenho aqui 0,333. Nós temos uma dízima periódica. Quem é o período? Quem está se repetindo ali? Bom, quem se repete é o 3. Então, eu vou pegar o número até chegar no período. Eu vou pegar 0,3 ou simplesmente 3. E vou tirar quem vem antes do período. Quem vem antes do período? Bom, antes do período tem esse cara aqui, o 0. Então eu vou tirar 0 e vou dividir por... O período tem um dígito. Então, para esse dígito, eu vou colocar um 9. Então, nós temos aqui 3 nonos. Simplificando por 3, nós temos 1/3. Vamos ter mais um exemplo? Vamos lá, olha só. 0,1666. Bom, quem é o período? Quem está se repetindo? Quem está se repetindo é o 6. Então, eu vou pegar o número até chegar no período. 0,16 ou simplesmente 16. E vou tirar quem está antes do período. Quem vem antes? Bom, antes do 6, eu tenho 0 e 1. Ou simplesmente 1. Então, eu vou tirar 1. E vou dividir por... Bom, o período tem um dígito. Então, por causa desse dígito, eu vou colocar um 9. Só que entre a vírgula e o período tem aqui essa casa decimal. Por causa dessa casa decimal, eu vou colocar um 0. Essa seria a regrinha prática. 16 menos 1, 15 sobre 90. Simplificando por 15, nós vamos ter 1/6. E já dá para marcar a alternativa correta, né? O primeiro pegou 1/3 e o segundo pegou 1/6 da pizza. Então, alternativa letra C. Se você tem dúvida a respeito de fração geratriz, vou deixar no final do vídeo um link onde eu explico passo a passo da fração geratriz, a respeito de como voltar na fração partindo de uma dízima periódica. Dando sequência na correção do nosso PET avaliativo, nós temos aqui a questão 2. O transferidor é um instrumento de medição de ângulos muito utilizado na geometria. O desenho abaixo mostra um transferidor de 180 graus, ou seja, meia volta, posicionado de forma a permitir medir diversos ângulos, todos com vértices no ponto O. Vamos lá, que coisa isso quer da gente? Complete a tabela abaixo colocando as informações que faltam, seja o nome do ângulo, seja a medida ou sua classificação em agudo, reto ou obtuso. Então está aqui o ângulo AOB, ele mede 30 graus. 30 graus é um ângulo menor que 90, então ele recebe o nome de ângulo agudo. Ângulo BOC. Bom, está aqui, ó, BOC. Quantos graus mede esse ângulo? Ou seja, do 30 até o 50. Bom, do 30 ao 50, basta fazer o quê? 50 menos 30. Isso vai dar 20 graus. Então, aqui mede 20 graus, é menor que 90, recebe o nome de agudo.
Agora, qual ângulo mede 110 graus? Bom, eu tenho alguém aqui exatamente no 110, né? Olha só, saindo do E, passou no 110, eu aproveito e venho aqui no zero. Então, AOE mede 110 graus. AOE. E um ângulo maior que 90 recebe o nome de obtuso. Ângulo BOG. Bom, o B está aqui, o O e o G. Então está aqui, ó, G, O, B. Nós queremos saber quanto mede esse ângulo aqui rosa. Como que eu vou descobrir? Olha só, passou aqui no 30 e depois passou no 160. Então, é 160, que é o final, menos o início, que é o 30. Então, isso vai dar 130 graus. Então, o BOG vale 130 graus e também é um ângulo obtuso. Depois ele fala de um ângulo reto, que é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, né? Então tá aqui AOD. Isso não tem nem dúvida, né? Forma aqui embaixo o nosso quadradinho. Então, AOD, tá aqui, AOD, medida 90 graus, e é claro, recebe o nome de ângulo reto. E nós queremos agora identificar um possível ângulo de 60 graus. Bom, 60 graus, não, 60 está aqui, não passa ninguém por ele, então a gente vai ter que ver a diferença entre dois ângulos que resulta em 60 graus. Então, aqui passou no 50, né? Então, de 50 até 110, ou 110 menos 50, isso dá 60 graus, que a gente quer. Então, o ângulo COE. Então, COE é um ângulo que mede 60 graus e ele recebe o nome de ângulo agudo. Então, essa foi a questão número 2, uma questão bem tranquila, né? Ao longo aí do ano, nós fizemos algumas construções de ângulos. Questão número 3. Observe o polígono abaixo e responda o que se pede. Então, tá aí o polígono. Letra A. Quantos lados esse polígono possui? Bom, lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vou trocar a cor. Então, 5 lados. Qual é o seu nome? Bom, se tem 5 lados, é um pentágono. Letra B. Qual é a sua classificação? Convexo ou não convexo? Nesse caso, ele é convexo. Você sabe por que ele é convexo? Imagina 2 pontos aqui dentro. Tá aqui 2 pontos. Se eu ligar esses 2 pontos, eu vou ter um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele vai estar inteirinho dentro do polígono. Você consegue imaginar 2 pontos dentro do polígono, que na hora que você efetuar a ligação, na hora que você criar o segmento de reta, vai ficar um pedacinho fora? Não, né? Sempre vai estar dentro. Então, por esse motivo, ele é um polígono convexo. Letra C. Esse polígono é regular? Justifica a sua resposta. Bom, regular? Não. Por quê? Porque os lados são diferentes? Porque as medidas dos lados são diferentes? Vou colocar não, as medidas... Vou colocar bem simples. As medidas dos lados são diferentes. Lembrando que para ser regular, os lados possuem as mesmas medidas e os ângulos internos também. Nesse caso, nem os lados e nem os ângulos possuem as mesmas medidas. Dando sequência nessa questão, nós temos aqui mais alguns itens. Item D. Identifique e descreva quais são os vértices desse polígono, depois escreva os seus lados. Vou colocar aqui em cima. Quem são os vértices? Bom, os vértices, então, aqui, A, B, C, D e E. Então, nós temos os vértices A, B, C, D e E. E os lados? Eu tenho o lado AB,
eu tenho o lado BC, o lado CD, o lado DE e por último o AE. Só montar, né? AB, BC, CD, DE e AE. Então esse foi o item D. Item E. Determine a soma das medidas dos ângulos internos e externos desse polígono. Bom, tem uma forma para cada um. Ou melhor, do externo não tem nem muito o que pensar. O do externo é sempre 360 graus. Agora, para o interno, né, tem uma pequena fórmula. O que seria a soma dos ângulos internos? É somar todos esses ângulos que estão aqui. Tem uma fórmula. Mas e se eu não lembrar a fórmula, como que eu posso calcular? Bom, sem a fórmula, você vai fazer o seguinte, você escolhe um vértice, vou escolher esse aqui, o E de Elton. E vou dividir o meu polígono em triângulos. Então, vou dividir aqui um triângulo, aqui mais um triângulo, então eu tenho 3 triângulos. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Estou querendo mostrar o seguinte, no triângulo 1, por exemplo, se eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, isso vai dar 180 graus. Aí eu vou para o triângulo 2. Se eu somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, também vai dar 180 graus. E por último, eu pego o triângulo 3. Se eu somar esse ângulo, mais esse, também vai dar 180. Logo, o pentágono é a soma de todos esses ângulos, ou seja, é um 3 vezes 180, que dá 540 graus. Assim fica fácil. Letra F, determine o número de diagonais que ele possui. Bom, 2 diagonais eu acabei traçando, né? Só o fato de dividir em triângulos, eu já encontrei 2 diagonais. Partindo desse vértice, tem 2. E partindo do vértice A, por exemplo, tem que ter mais 2. Tá, essa. E tem essa. Então, nós já temos 4 diagonais. Dá para fazer mais alguma? Dá para fazer aqui, né? BD. Então, nós temos 5 diagonais. E a letra D é o perímetro, é a soma de todos os lados, né? É pegar aqui o 6, mais 2, mais 5, mais 7, mais 6. Vamos fazer de cabeça? 6 mais 6, 12. 12 com 2, 14. Com 15, com 15 não, né? Com 5, 19. 19 com 7, 26. Então, 26 centímetros acaba sendo o nosso perímetro. Questão número 4. Uma caixa no formato de um prisma triangular será utilizada para embalar chocolates. Observe as medidas indicadas na planificação ao lado da caixa, desconsiderando as dobras para a colagem. Então está aqui a caixa e aqui a planificação dessa caixa, né? E o que o exercício quer da gente? Ele quer o seguinte: a quantidade mínima de papel necessária para confeccionar essa embalagem é, ou seja, quantos centímetros quadrados nós vamos precisar para fabricar essa caixa, né? Bom, a gente pode dividir ela em algumas figuras, por exemplo, eu poderia pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui um quadrilátero, vou chamar de retângulo no primeiro momento, porque eu não sei a medida dos lados. Então eu vou calcular essa área 1. A área 1 é a área de um retângulo. E para calcular a área de retângulo, base vezes altura. A base mede quanto? 8 mais 8 mais 8. Então a área mede 24. A base mede 24. E a altura vale 20. Então 24 vezes 20. Nós temos aqui então 480 centímetros quadrados. Agora fica faltando calcular a área das duas tampas, ou dos dois triângulos. Vou colocar aqui na cor vermelha. Bom, para calcular a área de triângulo, a gente sabe, né? Vou chamar aqui de área 2. E aqui embaixo eu vou chamar de área 3.
Área de triângulo a gente sabe calcular. Então, para calcular a área 2, vamos colocar assim, ó, é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base do meu triângulo é a medida desse ponto até esse, que vale 8. Vezes a altura do meu triângulo, que vai ser essa dimensão aqui, né? 6,9 dividido por 2. Então, eu vou ter aqui o seguinte, que a área 1 vai ser 8 vezes 6,9. Então, 8 vezes 9, 72, vai 7. 8 vezes 6, 48, com 7, 55. Uma casa decimal dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 55,2 dividido por 2. Isso dá um total de 27,6 centímetros quadrados. Então, essa é a área 1. Vou colocar umzinho aqui, ó, área 1. E a área 2? Bom, a área 2 tem o mesmo valor, 27,6 centímetros quadrados. Então, qual é a área total dessa caixinha, né? Nós temos os 480 mais 27,6 mais 27,6. 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 7, 8. Com 7, 15, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 com 2, 11. Com 2, 13, vai 1. 1 mais 4, 5. Então, nós temos aí 535,2 centímetros quadrados. Então, a gente consegue associar aqui a alternativa letra D. 535,2 centímetros quadrados. Questão 5. Uma piscina de um sítio possui as seguintes dimensões: largura de 5 metros, comprimento de 10 metros e profundidade de 1,8 metro. Como a água da piscina estava muito suja, o caseiro do sítio esvaziou a piscina completamente para limpá-la e trocar a sua água. Após todo o serviço pronto, ele precisava enchê-la rapidamente, já que, após 2 dias, haverá uma festa. Ele fez uma rápida conferência na torneira, que ele utiliza para encher essa piscina, e verificou que a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto. Então, ela consegue colocar 30 litros por minuto. Letra A. Qual é o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta? Converta esse volume em litros. Bom, então, para calcular o volume de uma piscina, para calcular o volume de um paralelepípedo, é só multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, 5 vezes 10 vezes 1,8. Então, 5 vezes 10 vezes 1,8. 5 vezes 10 dá 50. 50 vezes 1,8, isso vai dar um total de 90. Isso mesmo né? 18, 8, 9, isso mesmo, 90 metros cúbicos. Então, esse é o volume em metros cúbicos. Ele também pediu o volume em litros, né? A capacidade em litros. E ele deu uma dica. Ele falou que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Aí eu dou uma outra dica. Eu falo o seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se eu tenho 90 metros cúbicos, nós temos 90.000 litros. Beleza? Então, esse foi o item A. Item B. Quantos litros de água a torneira utilizada para enchê-la é capaz de colocar na piscina em 2 dias? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o tempo total corresponde a 2 dias. Mas lembrando que ela enche por minuto. Então, eu preciso saber quantos minutos tem 2 dias. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. 2 dias. 2 dias equivale a quantas horas? Um dia tem 24 horas. E 2 dias? 2 dias nós vamos ter 2 vezes 24, 48 horas. Beleza? Então, 2 dias são 48
horas e eu preciso transformar isso em minutos. Cada hora tem quantos minutos? 60. Então vamos multiplicar isso por 60. Então 6 vezes 8, 48 vai 4. 6 vezes 4, 24. Com 4, 28. Esse zero vem junto. Então 2.880 minutos. Então esse é o tempo que ele tem para poder encher essa piscina. Ele tem 2.880 minutos. E cada minuto ele consegue colocar 30 litros de água. Logo eu vou ter o seguinte, 2.880 vezes 30. Então 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26, vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E esse zero vem junto. Então, em 2 dias, ele vai conseguir colocar, no máximo, 86.400 litros. Aí vem o item C. A piscina estará cheia após 2 dias? Utilizando somente essa torneira? Justifique com cálculos. Bom, os cálculos estão aqui, né? Aqui é quanto cabe na piscina. E esse valor é o total que a torneira consegue encher ao longo desses 2 dias. Então a piscina vai estar totalmente cheia? A resposta é não. Justificar com os cálculos? Está aí, né? A letra A diz para a gente o tamanho dessa piscina, né? A capacidade dela. E a letra B diz para a gente quantos litros a torneira consegue colocar nessa piscina. Então está mais do que justificado. Questão número 6. Em algumas situações do cotidiano, temos problemas envolvendo 2 variáveis, como por exemplo peso e tamanho. Para esses casos, precisamos desenvolver um cálculo algébrico com equações contendo 2 variáveis, por exemplo, x e y. Mas para que haja uma solução única, é necessário termos 2 equações. Agora resolva este problema. A soma da minha idade com o dobro da idade do meu filho é igual a 70 anos. Já o triplo da idade do meu filho menos a minha idade é igual a 5 anos. A minha idade e a do meu filho são respectivamente, então vamos colocar assim, ó, minha idade, eu vou usar x. Idade do meu filho. Vou colocar a idade do filho. Eu vou colocar y. Aí no primeiro momento, o exercício fala assim, ó, a soma da minha idade com o dobro da idade do meu filho é 70. Então, a soma, vou colocar passo a passo, a soma mais do que? A minha idade, x, com o dobro da idade do meu filho. Bom, o dobro de y, 2y, isso é igual a 70. Beleza. Primeira equação já consegui encontrar. Segunda, o triplo da idade do meu filho menos a minha idade é 5. Bom, o triplo da idade do meu filho é y, então o triplo de y, 3y, menos a minha idade, que é x, isso é igual a 5. E eu tenho então um sistema de equações. Vamos organizar ele? Organizar de que jeito, né? Vou colocar o x antes, então na primeira está bonitinho. X mais 2y igual a 70. Na segunda eu vou só organizar, vou colocar assim, ó, menos x mais 3y igual a 5. E vou resolver esse sistema. Posso fazer método da substituição ou adição. E o método da adição está muito simples, né? X menos x, 0. Esse é o objetivo. 2 mais 3, 5. 70 mais 5, 75. Então, y é igual a 75 dividido por 5. Então, y é igual a 15. Então, a idade do meu filho é 15 anos. E a minha idade? Bom, para eu descobrir a minha idade, basta pegar qualquer equação. Vou pegar essa aqui, ó. A minha idade é x. E eu sei que o do meu filho é 15. Então, vai ficar x mais 2 vezes 15 igual a 70. X é igual a 70. 2 vezes 15, 30. Troca de membro, menos 30.
70 menos 30, 40. Então a minha idade é 40. Então a resposta fica sendo a letra C. 40 anos é a minha idade e 15 anos é a do meu filho. E agora é a hora da autoavaliação. É nesse momento que você vai pegar aí algumas afirmações e vai assinalar elas com sim, não ou em partes. A sinceridade, ela vai ser muito importante. Se você aprendeu o conteúdo, você marca sim. Se você não aprendeu o conteúdo, você vai marcar não. Se você aprendeu, mas tem algumas dificuldades, você coloca em parte. Essa autoavaliação, ela vai ser importante para o ano que vem. É em cima dela que nós, professores, vamos iniciar os trabalhos no ano de 2021. Os conteúdos que vocês não aprenderam, nós vamos retomar eles partindo do zero, né? Explicando passo a passo, parte a parte, esse conteúdo. E os conteúdos que vocês aprenderam em partes, né, que têm dificuldades, nós vamos fazer uma revisão. Então, essa autoavaliação ela acaba sendo importante para o ano de 2021. Então, eu espero que vocês sejam sinceros nessa autoavaliação. Bom, assim eu encerro o PET avaliativo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Desejo a todos aí um ótimo ano de 2021, que seja infinitamente melhor que o ano de 2020. Um grande abraço e até a próxima.